Que a paz gloriosa do Senhor Jesus alcance o teu coração neste momento. Que esta oração chegue até você como bálsamo e direção, mesmo em meio a tempos tão incertos. A palavra de Deus nos alerta sobre os perigos espirituais que marcarão os últimos dias. E um deles é o espírito de engano, que tenta confundir, seduzir e afastar os escolhidos da verdade. Vivemos dias em que mentiras são vendidas como verdades, e a verdade é ridicularizada e desprezada. Os corações estão sendo enredados por vozes disfarçadas de luz, mas que carregam a essência da perdição. Por isso, o Espírito Santo nos chama a despertar, a vigiar e a buscar discernimento, porque não é qualquer palavra bonita que vem de Deus e nem todo ensinamento que emociona está alinhado com as Escrituras. Quantas vezes você já se deparou com mensagens que pareciam boas, mas deixaram uma inquietação na alma? Isso acontece porque o Espírito Santo nos alerta quando algo não carrega a pureza do Evangelho. É tempo de não aceitar tudo que se ouve, de examinar, de comparar com a palavra e de buscar a direção do Espírito em oração. Paulo advertiu a Timóteo que nos últimos tempos muitos dariam ouvidos a doutrinas de demônios, se afastando da verdade. Isso não era uma possibilidade, era uma certeza, e esse tempo chegou. Não são apenas os de fora que correm esse risco. Muitos dentro da igreja, cegos pela vaidade, pela sede de poder ou pelo desejo de aprovação, têm propagado ensinos distantes da vontade de Deus. Mas há uma boa notícia. Deus preserva um povo fiel. Homens e mulheres que não se dobram diante do engano, que amam a verdade mais do que os aplausos e que preferem sofrer pelo evangelho puro a negociar sua fé. Se você sente isso no coração, se reconhece a gravidade deste tempo e deseja permanecer firme na verdade, saiba, o Senhor está te chamando para esse exército. Não importa o quão densa seja a mentira, a luz da palavra sempre expõe as trevas. Não importa quantas vozes tentem seduzir, a voz do bom pastor permanece clara para as suas ovelhas. Hoje, o Senhor quer renovar tua vigilância espiritual, reacender o discernimento em tua vida e te fortalecer para não se perder nesse labirinto de enganos. Deus conhece teu coração, tua sede de pureza e tua angústia diante das distorções que presenciamos. Ele vê tua luta para permanecer fiel e quer hoje, por meio desta oração, fortalecer tua mente, limpar tua visão espiritual e renovar teu compromisso com a verdade. Receba essa palavra como sinal de que Deus não te abandonou neste tempo e que Ele ainda fala com os que desejam ouvi-lo. Se esta mensagem faz sentido para você, escreva nos comentários: Senhor, quero discernir tua verdade. Isso não é só interação, é um ato de fé, de posicionamento espiritual. E compartilhe este vídeo, pois alguém ao seu redor também precisa ouvir isso hoje. Olhe ao redor e veja como os sinais são claros. Nunca foi tão fácil disfarçar mentiras com aparência de verdade. Nas redes sociais, milhares de mensagens espirituais surgem todos os dias, embaladas em palavras bonitas, promessas instantâneas e frases motivacionais, mas sem raiz na palavra de Deus. Muitos se deixam levar por isso, porque o engano sabe se apresentar de forma sedutora, tocando na carência humana, na vaidade e no orgulho. Quantas igrejas e líderes, infelizmente, têm trocado a mensagem da cruz pela busca de popularidade? Falam o que agrada, omitem o que confronta e moldam o evangelho para caber nos desejos do público. Isso não é novidade. Jesus alertou sobre os falsos profetas que viriam disfarçados de ovelhas, mas por dentro seriam lobos devoradores. O perigo não está apenas no que é dito, mas no que é omitido em nome de uma falsa paz. Estamos diante de uma geração que prefere o caminho mais fácil, a promessa sem renúncia, o milagre sem santidade e a graça sem compromisso. E o espírito de engano age exatamente nisso.
oferecendo atalhos, banalizando a salvação e distorcendo a graça em permissão para o pecado. Mas a verdade de Deus é imutável, não importa quantas doutrinas modernas surjam, a palavra permanece como único alicerce seguro. E a palavra diz que só haverá salvação para aqueles que perseverarem na verdade até o fim. Não basta começar bem, é preciso continuar vigilante. E a vigilância começa nos detalhes, no que assistimos, no que lemos, nas pessoas que ouvimos e principalmente no que aceitamos como verdade espiritual. É tempo de examinar tudo e reter apenas o que é bom, como ensina 1 Tessalonicenses 5:21. Você já percebeu como ultimamente, até mesmo dentro dos círculos cristãos, há discussões para tentar relativizar princípios bíblicos? Questões que a Bíblia trata com clareza agora são apresentadas como pontos abertos à interpretação cultural, política ou emocional. Mas a verdade não é negociável. Deus não muda seus valores para se adequar à geração. Nós é que precisamos nos ajustar à vontade dele. Por isso, é essencial pedir discernimento a Deus todos os dias. O espírito de engano não é apenas doutrina falsa, é uma atmosfera que sutilmente tenta te afastar da presença de Deus, te anestesiar espiritualmente e te fazer acreditar que está tudo bem, mesmo quando tua vida está distante da palavra. Ele sussurra que Deus entende o pecado, que você merece certas concessões e que os padrões bíblicos são antigos demais para este tempo. Essa batalha é diária. Por isso, ao invés de aceitar qualquer mensagem, precisamos confrontar tudo com a Bíblia aberta. Toda revelação precisa ter respaldo na Escritura. Toda profecia deve glorificar Cristo e conduzir à santidade, não à exaltação humana. Se a palavra recebida te afasta do arrependimento, questiona princípios imutáveis ou tenta suavizar o peso do pecado, saiba, não veio de Deus. Deus está levantando homens e mulheres com discernimento espiritual afiado. Pessoas que não se encantam com discursos bonitos, mas amam a verdade da cruz. Que você seja um deles. Que não se conforme com a aparência de espiritualidade sem essência e que busque todos os dias a direção do Espírito Santo para não se perder no meio desse emaranhado de vozes. Se essa mensagem está falando contigo, escreva nos comentários: Senhor, me dá discernimento para os últimos dias. E compartilhe, pois alguém próximo a você também pode estar sendo enredado pelo espírito de engano e nem percebe. Agora que você ouviu esta palavra e refletiu sobre a realidade espiritual dos nossos dias, é momento de se posicionar. O Senhor te chama hoje para romper com toda influência de engano que possa estar rondando tua mente, teu lar ou tua vida espiritual. Essa batalha não é natural, é espiritual. E só venceremos se estivermos totalmente rendidos à vontade de Deus, com o coração quebrantado e os ouvidos atentos à sua voz. Talvez você tenha se sentido cansado diante de tantas mensagens diferentes, tantas interpretações contraditórias e discursos que mais confundem do que edificam. Mas saiba, Deus não é Deus de confusão. Ele fala de maneira clara àqueles que decidem se separar para ouvir. E hoje Ele está chamando você para esse lugar de intimidade, de discernimento e de alinhamento espiritual. Antes de orarmos juntos, faça um exame honesto em tua vida. Quais vozes você tem permitido ecoar no teu coração? Que tipo de mensagens você tem consumido e acreditado? Existe algo ou alguém que tenha enfraquecido tua fé ou relativizado tua obediência a Deus? Esse é o momento de confessar, de reconhecer onde você tem se distraído ou tolerado aquilo que deveria ter rejeitado.
A Bíblia ensina que quando confessamos nossos pecados e fraquezas, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E não se trata apenas de pecados evidentes, mas também de pequenas concessões espirituais, distrações e indiferença diante da verdade. O maior perigo não está em cair, mas em se acostumar com a queda e achar que está tudo bem. É hora de decidir que tua vida será guiada pela verdade de Deus, custe o que custar. Pode significar abrir mão de amizades, deixar de seguir pessoas ou até abandonar certos conteúdos e ambientes. Mas não há nada mais precioso do que preservar tua fé e tua salvação. Lembre-se, o espírito de engano só prevalece onde há distração e superficialidade. Onde há vigilância e temor ao Senhor, ele não encontra espaço. Por isso, agora, coloque tua vida diante de Deus. Confesse o que for necessário. Declare que você quer ser conduzido pelo Espírito Santo e não pelas vozes desse mundo. Peça a Deus discernimento para reconhecer quando o inimigo tentar disfarçar mentira como verdade. Que o Senhor abra teus olhos espirituais e te fortaleça para permanecer firme, mesmo quando for difícil. Se puder, feche os olhos onde estiver, respire fundo, sinta a presença de Deus te alcançando agora. Ele está aqui, pronto para renovar tua visão espiritual, quebrar cadeias de engano e te revestir com o discernimento que só o Espírito Santo pode conceder. Creia, porque depois dessa oração, tua mente será restaurada, tua fé será fortalecida e o Espírito Santo trará paz e clareza sobre tudo aquilo que antes te confundia. Se essa é tua decisão hoje, escreva nos comentários: eu me posiciono na verdade de Deus. Não é apenas uma frase, é um ato profético de aliança e compromisso com o Senhor. Prepare-se agora. Prepare-se agora. Prepare-se. Vamos falar com Deus através da oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com temor e reverência. Sabemos que vivemos dias difíceis, tempos em que muitos estão se deixando enganar por vozes sedutoras, por doutrinas estranhas e por mensagens que distorcem a Tua verdade. Por isso, clamamos a Ti, ó Pai, que tenhas misericórdia de nós. Que o Teu Espírito Santo venha, neste momento, sondar o mais profundo dos nossos corações e expor tudo aquilo que não Te agrada. Senhor, reconhecemos nossas fraquezas e admitimos que muitas vezes fomos influenciados por palavras que pareciam boas, mas estavam distantes da Tua vontade. Perdoa-nos, Pai, por toda vez que aceitamos doutrinas sem examinar, que ouvimos discursos sem conferir na Tua palavra, e que nos deixamos levar por emoções e desejos humanos, esquecendo-nos de ouvir a Tua voz. Espírito Santo, sopra sobre nós agora, renova nossa sensibilidade espiritual, que os nossos ouvidos estejam atentos apenas à Tua direção e que o nosso coração seja terreno fértil para a Tua verdade. Rompe, Senhor, com toda a cadeia de engano que porventura tenha nos envolvido. Quebra as fortalezas de confusão, manipulação e mentira que tentaram se instalar em nossas mentes. Dá-nos discernimento, Pai, que possamos distinguir o santo do profano, a verdade da falsidade, a Tua voz do ruído das multidões. Nos momentos de dúvida, que o Teu Espírito nos conduza de volta à Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que não sejamos enganados por palavras bonitas, mas que sejamos guiados pela Tua sabedoria. Guarda-nos, Senhor, dos falsos profetas, dos ensinos distorcidos, das armadilhas do inimigo e dos atalhos sedutores que nos afastam da cruz. Que o nosso compromisso esteja firmado na Tua verdade, ainda que isso custe rejeição, solidão ou renúncia.
Dá-nos coragem para dizer não ao erro e permanecer fiéis ao Evangelho genuíno, puro e santo. Eu oro agora, Senhor, para que toda pessoa que acompanha esta oração seja revestida de discernimento espiritual. Que o Senhor abra os olhos de cada um, ilumine os caminhos e traga revelação sobre tudo aquilo que tenta disfarçar mentira como verdade. Que nenhuma estratégia do inimigo prevaleça e que nenhuma confusão espiritual permaneça. Visita, Senhor, os lares, as igrejas e os ministérios que têm se mantido fiéis a Ti. Fortalece os Teus servos que pregam a verdade sem medo. Levanta homens e mulheres ousados, cheios do Teu Espírito, que não se dobram diante do sistema mundano e que não negociam princípios. Que essa geração veja sim a Tua glória e o Teu poder manifestos, mas também a Tua santidade e justiça. Declaramos agora que toda armadilha de engano está desfeita, todo laço de mentira é cortado e toda nuvem de confusão é dissipada pelo poder do nome de Jesus. Que o Espírito da verdade reine sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre a igreja e sobre esta nação. E que no meio de tantas vozes saibamos reconhecer e seguir somente a voz do nosso bom pastor. Receba, Senhor, a nossa entrega, a nossa confissão e a nossa disposição de viver na Tua vontade. Selamos esta oração em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que é, que era e que há de vir. Amém. Se você orou conosco, declare nos comentários: Amém, eu recebo o discernimento do Espírito Santo. Muito obrigado por estar conosco nessa oração poderosa. Que Deus renove seu discernimento e fortaleça sua fé a cada dia. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Ative o sininho para receber todas as novidades e orações aqui do canal Pedras que Clamam. Aproveite também para ouvir a Rádio Três Américas, disponível no aplicativo Rádiosnet e na Alexa. O link está na descrição. Lembre-se, a verdade de Deus é nossa luz em tempos de engano. Que você ande sempre na luz do Espírito. Até a próxima oração, fique na paz do Senhor.